Eu vou trazer um calendário milenar para você aqui já já e vou mostrar para você que Yeshua, ou Jesus, morreu, foi entregue à morte na quarta-feira. E vou mostrar para você, e vou provar, e vou explicar para você por que você lê sábado na sua Bíblia, quando seria uma quinta-feira, você lê sábado na Bíblia. Shalom, shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano, e hoje eu quero falar para você sobre a farsa da Páscoa Dominical. Semana passada, ou no vídeo passado, nós falamos sobre a Páscoa, a necessidade de comer do corpo e beber do sangue de Cristo, que isso só pode ser feito numa Páscoa que chamam de judaica. Não precisa ser judaica, ok? Mas tem que ser uma Páscoa de acordo com a Bíblia. Mas a religião, ela usurpou da Bíblia, a religião criou uma religião paralela. Ela pegou todo aquele sistema que Moisés criou ali, trazendo a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, e ela criou uma religião paralela, sem autoridade, na verdade, e ela criou um novo sistema, sem Shabat, sem festa bíblica, sem Páscoa verdadeira, sem mandamentos, sem nada, só mesmo criar deuses aí como pastores, padres e bispos. Então, e é essa a religião que as pessoas mais seguem, infelizmente. E Yeshua diz que ele é o caminho. Só que a religião criou um caminho alternativo e usa a palavra de Yeshua. Ele continua dizendo, olha, Yeshua é o caminho, né? O Jesus é o caminho, a verdade é a vida, mas eles não estão no caminho de Jesus, e eu vou provar para você hoje e agora. Eu vou usar um calendário, inclusive, um calendário milenar, tá? Eu vou trazer um calendário milenar para você aqui já já, e eu vou mostrar para você que Yeshua, ou Jesus, morreu, foi entregue à morte na quarta-feira. E vou mostrar para você, e vou provar, e vou explicar para você por que você lê sábado na sua Bíblia, quando seria uma quinta-feira, você lê sábado na Bíblia. Eu vou explicar isso para você com base histórica, com base bíblica. Eu vou trazer isso para você a partir de agora. Muito bem. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em João, capítulo 19, verso 31. Logo após a morte de Yeshua. Aí diz assim, olha, então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos para que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então veja só que aqui está dizendo que os judeus não queriam que no sábado ficassem os corpos na cruz. Era costume deles deixarem os corpos apodrecerem na cruz ali, para quê? Ou tirarem dali, jogarem no vale, para não ter sepultamento, para ser uma morte exemplar, para evitar os rebeldes, enfim. Só que havia um sábado, e mais que um sábado, era um grande sábado. Então veja só, o que é esse grande sábado? É uma festa, na verdade. Por que era considerado grande? Olha, quer dizer, o sábado teria mais de 24 horas, seria isso? Não. É porque para o judeu, e para nós que seguimos a Bíblia, ou tentamos seguir a Bíblia, o que acontece? Toda festa, todas as festas de Levíticos, capítulo 23, que Deus determinou que esse é o mapa para você entrar no caminho de Deus, para o reino de Deus, nesse caminho, em todo esse mapa, todas essas festas, elas acontecem num dia que se torna um Shabat. Então, por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo, está terminando agora a Páscoa. Então eu vou falar para você, hoje é quarta-feira, 2 de abril de 2026. E hoje é uma quarta-feira. Então a Páscoa ela aconteceu ontem, terça-feira,
às 18h08, mais ou menos, quando no crepúsculo da tarde de ontem começou a Páscoa. A partir de agora nós começamos a contagem do homem, de 40 de 50 dias, e também os 7 dias de pães ázimos. A festa dos pães ázimos está começando. Nós já começamos ontem, na verdade, mas contamos a partir de hoje 7 dias comendo pães ázimos e não comendo fermento. Então, essa é uma parte da Páscoa, ok? Essa é uma parte. E então, hoje é um Shabat. Hoje eu não trabalho, não estou trabalhando hoje. Por quê? Graças a Deus eu posso. Tem pessoas que precisam trabalhar, aí vai trabalhar, não estou dizendo isso. Como no meu caso, eu posso fazer o meu horário de trabalho, hoje eu não estou trabalhando. Por quê? Porque é um Shabat. Ok? Então, só que hoje é quarta-feira, e Shabat você já vai transliterar aí, na verdade, né, se você vai traduzir, melhor dizendo, vai sábado. Não, de verdade, o sábado é um dia de descanso. Então, o Shabat, que foi traduzido como sábado, ele é um dia de descanso. Então, nós temos 6 dias da semana para trabalhar e o 7º dia nós descansamos. Só que quando tem uma festa bíblica, este dia se torna também um Shabat, um sábado festivo. É um dia para as pessoas descansarem. O dia anterior a sábado é o dia da preparação. Então, o que acontece? Aqui, inclusive, os membros do Sinédrio, os sacerdotes, eles escolheram o dia da preparação para aprenderem Yeshua. Por quê? Porque o povo amava Yeshua. O povo, a massa amava Yeshua. Quem não gostava de Yeshua eram os religiosos, principalmente do templo. Os saduceus, principalmente. Os fariseus tinham uns que não gostavam, tinham uns que eram discípulos dele, como mais tarde o fariseu Paulo se tornou também um seguidor do Messias. Então, a grande resistência, a maior resistência era dos saduceus. E eles se uniram com muitos fariseus também, ok? Mas a questão toda aqui é, quando é um Shabat, no caso, e essa semana, ela é idêntica à semana da morte de Yeshua. Isso também é uma coisa muito interessante, eu vou mostrar para você no calendário daqui a pouco. Nós estamos numa semana idêntica à semana que Yeshua morreu naquela Páscoa. Eu vou mostrar para você já já no calendário aqui, no calendário que a gente tem separado para você. Então veja só, a Páscoa caiu na quarta-feira. Na terça-feira à noite, Yeshua celebrou a Páscoa. Aí algumas pessoas vão dizer, mas então não era Páscoa. Outras vão dizer, então ele mudou a Páscoa, pode ser o dia que a gente quiser. Não. Além dos saduceus e dos fariseus, que eu já falei, havia também os essênios. Os essênios, eles não seguiam mesmo. Aliás, os essênios já não tinham mais na ceia deles o cordeiro. Por quê? Os essênios fugiram da cidade. Eles viram que o templo foi tomado por políticos. Não eram mais a descendência de Aharon, né, ou de Arão, que estava ali. Havia sido um comércio e estava profanado o templo. Então, eles iam celebrar uma festa santa com um cordeiro que ia ser sacrificado pela mão de um sacerdote profano. Então eles foram morar no deserto e eles não celebravam mais a Páscoa com o cordeiro, ok? Esses essênios, eles também não misturavam os calendários. E Roma já tinha mexido no calendário. Então, no calendário essênio, a Páscoa aconteceria no dia 13, no início no entardecer do dia 13, no calendário deles aquele ano. No calendário que Israel estava administrando ali naquele momento junto com Roma, já era 14.
já tinha mudado, tinha uma diferença. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram, eles faziam o quê? Eles celebravam a peça um dia antes, tinha um dia de diferença. Então, quando Yeshua vai celebrar a peça, ele vai celebrar numa comunidade essênia. Como que nós sabemos disso? Rapidinho, para a gente não se alongar demais. Quando Yeshua manda Pedro e João, se não me falha a memória, buscar, preparar a peça, ele disse para ele que ele iria encontrar um homem com um cântaro na cabeça, para ele seguir esse homem e perguntar ali, falar, e ali ele ia mostrar um lugar mobiliado e ele ia preparar a peça ali. Carregar água era tarefa de mulher. Sempre. Por mais pesado que seja, é da tarefa de mulher. Tanto que a mulher samaritana está carregando o quê? Água quando Yeshua vai falar com ela. Então, um homem carregando um cântaro de água só podia ser essênio. Por quê? Porque os essênios também se apartaram das mulheres. A comunidade essênica, ela se separou das mulheres e foram viver no deserto. Então, um homem carregando água era os essênios que não tinham aonde tirar água. Aliás, não tinha uma mulher para tirar água, perdão. Então, veja só. Então, Yeshua, ele não celebra a Páscoa no dia errado. Esta é a primeira questão. Ele celebra, para mim, a melhor forma, a forma mais correta possível, no dia certo. Depois disso, eles celebram a peça e vão para o monte. E ali, no monte, né, onde Yeshua vai orar, enfim, né, e vai então ser traído ali por Judas e ele vai ser preso na madrugada do dia 13 para 14. Quando chega de madrugada, Yeshua já está preso. E esse dia é chamado dia da preparação. É o dia 14 de Nissan. É o dia 14 de Nissan. Eu vou mostrar para você aqui agora. É o dia 14 de Nissan. Só que a Páscoa vai ser na tarde, no crepúsculo da tarde. Veja só. Aqui, olha, nós temos o calendário do ano 30. Eu acho que você sabe que existe uma perda de anos, que o calendário que nós vamos estamos em 2026. Não estamos exatamente em 2026 se fosse zerar o cronômetro ali quando Yeshua nasceu. Ninguém sabe exatamente, tá? Então, no calendário, ele está aqui como o ano 30. Se ele estiver corretinho, então Yeshua morreu no ano 30, não no 33. Uns falam que é 37, cada um fala uma coisa. Mas, por esse calendário e pela dinâmica da Bíblia, o dia que mais se pareceu é esse, que é igual à nossa semana. Por exemplo, ontem, aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo, eu espero que esteja bem visível aí. Aqui no calendário, aqui, ó, tá piscando aqui, que eu tô passando o mouse aqui, ele tá dando uma diferencinha de cor. Aqui. É quarta-feira aqui, ó. Aqui é quarta-feira do ano 30. Depois eu vou trazer para o nosso calendário de hoje, tá? Mas pensa hoje, por exemplo, estou gravando hoje numa quarta-feira. Perdão, hoje é quinta-feira. A Páscoa foi ontem à noite. Olha aqui, ó, Erev Pessa, ou seja, à noite, o entardecer de Pessa. É sempre quando chega à tarde, quando o sol se põe. Então, é aí que vira o dia no calendário lunar. Muito bem, Erev Pessa, então começa ali a Páscoa. Então, durante todo o dia 14, olha, aqui no cantinho tem 14 e aqui do lado direito tem 14. Você não está conseguindo ver, né? Eu não consigo colocar aqui, mas se você olhar aqui nessa parte aqui, ó, Erev Pessa, você vai ver que do lado direito tem o 14, que é o dia do calendário lunar. Do lado esquerdo tem o 5, que é o dia do calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Nesse caso, olha só, aqui em cima, no começo, você pode ver aqui na esquerda, olha, 5 de abril de 30. Este é o dia, o mês e o ano. Provavelmente, segundo esse calendário,
A Páscoa aconteceu no dia 5 de abril do ano 30. E que ano que era no calendário lunar? 14, tá vendo aqui do lado direito? O hebraico sempre de direita para a esquerda. 14 de Nissan, do ano 3790. Eles não zeraram o calendário há 2000 e poucos anos atrás, ok? 3790. Então, esse é o calendário. Nós temos duas datas aqui. E Yeshua, no dia 5 de abril do ano 30, ou no dia 14 de Nissan, essa é certeza. Se é 5 de abril, eu sinceramente, eu até acredito que seja. Mas não posso falar era. Mas eu posso falar era aonde? No hebraico, 14 de Nissan. Fato. É fato. Isso aí é fato. 14 de Nissan, Yeshua, então, ele morreu por volta das 3 horas da tarde. Por volta das 6 da noite, ele foi tirado da cruz e levado aqui, conforme nós vamos ver agora. Deixa eu pegar aqui. Aqui, olha só. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram quebrados as pernas e, deixa eu ver aqui, ok, aqui ó, no versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinham dos judeus, rogou a Pilatos que lhes permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. E foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Olha aqui qual o motivo da pressa. Já estava escurecendo. Quebraram as pernas daqueles dois homens que estavam do lado dele, eles quebraram a perna dele, né? Para quê? Para que os corpos não ficassem na cruz. O que fizeram com aqueles dois corpos? Não sei, talvez jogaram numa vala, porque há história de que tinha uma vala lá que eles jogavam e ficava apodrecendo lá. Mas o corpo de Yeshua não ia acontecer isso. Aí José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, foi lá e retirou o corpo. E isso foi feito com pressa, por quê? Porque já estava escurecendo e era o sábado. Mas não era o sábado de semanal. Era voltando aqui para o Calua. Não era o sábado semanal. Era o Shabat de Pessa. Olha aqui ó. Erev Pessa, no dia 5, na quinta-feira, já é Pessa. Ó, Erev Pessa, tarde de Páscoa e Páscoa. Era uma quinta-feira. A Páscoa foi praticamente da meia-noite às 6 da tarde, foi Páscoa na quinta-feira. Das 6 da tarde até a meia-noite, colocando nosso horário, nosso relógio, ele também foi Páscoa. A Páscoa começou às 6 da tarde. Então Yeshua morreu na quarta-feira. E faz todo sentido. Eu vou provar para você. Porque veja só, vamos fazer uma continha rápida aqui. Aqui, ó. Sim, 14 de Nissan de tarde. Yeshua foi colocado no túmulo. Então imagine que a linha aqui de cima, onde estão os números, seja amanhã, o dia. E aqui a linha de baixo seja a noite. A profecia diz que Yeshua passaria 3 noites e 3 dias no seio da terra. Então, tem que acontecer isso. Conta do cristianismo não bate. Porque eles falam que Jesus morreu no sábado, na sexta-feira à noite e ressuscitou domingo de manhã. Para 3 dias e 3 noites. Agora veja aqui.
Yeshua foi sepultado na quarta-feira, às 6 da tarde, de noite. Então, da quarta-feira, às 6 da tarde, até às 6 da manhã da quinta-feira, ele cumpriu uma noite no seio da terra. Ok? Uma noite. Agora aqui, ó, na quinta-feira, das 6 da manhã até às 6 da tarde, ele cumpriu um dia, 12 horas. Então, uma noite e um dia ele já cumpriu. Ok? Passado isso, vai para sexta-feira. Chega a sexta-feira, ele já passou o quê? Há 2 noites no seio da terra e um dia no seio da terra. Ele está um dia e meio. Se ele ressuscita agora, não é profecia. Esse é o prazo que a Igreja Católica e a Evangélica têm. Só que eles começam na sexta. E já eu mostro para você. Chega na sexta-feira à noite, começa o Shabat. Dois Shabats na semana. Começa o Shabat. Então ele já cumpriu 2 noites e 2 dias no seio da terra. Agora ele passa 6 da noite até as 6 da manhã, ele cumpre a terceira noite aqui no sábado. Começa o sábado. Às 6 da manhã começa o sábado, ele já passou 3 noites. Falta 12 horas de sol para completar 3 dias. Quando chega às 6 da tarde, quando vai mudar no calendário hebraico o sábado para o domingo, que eles chamam de domingo, né? Quando às 6 horas da tarde, quando troca o dia, Yeshua completa 3 noites e 3 dias no seio da terra. Então ele ressuscita imediatamente. Ele não ressuscita no domingo. Ah, mas é domingo, está escrito na Bíblia que domingo de manhã a Maria Madalena e a outra Maria foram no túmulo, ele não estava lá. Sim, se elas fossem na terça-feira, também ele não ia estar. Se elas fossem na quinta-feira, na outra quinta-feira, ele não ia estar. E se elas fossem naquele sábado, umas 9 da noite, por exemplo, eu acredito que ele também não iria estar. Por quê? Elas foram depois. Por que não foram antes? Porque elas estavam guardando o Shabat. É essa que é a questão. Então, veja que na quarta-feira para da quarta para quinta, um dia, quinta para sexta, 2, da sexta para o sábado, 3. Quando chega o domingo, no outro dia aqui, no dia 9, 18 de Nissan, ele já está ressurreto. Agora veja como seria na igreja católica, na igreja cristã, na igreja evangélica. Ele teria morrido na sexta-feira, aqui, ó, dia 7, 16 de Nissan. Aí ele passaria uma noite até o sábado de manhã. No sábado, durante o dia, ele passaria um dia inteiro. Vamos jogar que foi domingo, tá? Aí, do sábado à noite até o domingo de manhã, ele passaria 2 noites. Isso ressuscitaria. O que nós teríamos aqui? Meia profecia cumprida. 2 noites e um dia só, não 3 noites e 3 dias. Isso mudaria alguma coisa? Mudaria. Por que Lázaro? Por que Yeshua deixou Lázaro 4 dias morto para ressuscitá-lo? Eu vou falar provavelmente, eu não gosto de ser igual esses pastores que ficam falando que não sabem, mas eu estou falando pela lógica bíblica e histórica. Havia uma resolução, um consenso, melhor dizendo, que uma pessoa só era dada como morta realmente quando não havia qualquer problema. A pessoa que tinha morrido não morreu. Só depois de 3 dias. 3 dias completos, não um dia e meio. Ou, né, poderíamos entender que 3 dias e 3 noites. 72 horas seria hoje. Se a pessoa foi dada por morta, e aí 2 dias depois ela aparecia viva, eles iam dizer que ela ressuscitou? Não. Eles iriam dizer que ela não tinha morrido realmente. Ela teve algum mal súbito, alguma coisa inexplicável, mas morta ela não estava. Ele só dava a pessoa por morto 3 dias. Se Jesus tivesse, ou Yeshua tivesse ressuscitado Lázaro com 2 dias, eles diriam, Lázaro não estava morto. Aí Yeshua foi lá, ressuscitou ele com 4 dias. E aqui, Yeshua ressuscita com 3 dias. 3 dias, e a Bíblia é específica. Eu não vou, já estou me alongando, não quero me alongar.
Mas se você pegar o livro de Jonas no original, a Bíblia fala lá que Jonas ficou 3 Laila e 3 Yom. Primeiro, ele fala que foram noites, 3 noites e 3 dias. E Yeshua, quando ele fala, então ele fala assim como Jonas passou 3 noites e 3 dias. É que aqui a gente tem costume do dia na frente, traduzido como dia, 3 dias e 3 noites. E ainda não quer entender esse período. Mas realmente começa na noite. Ok? Agora vamos aqui para te mostrar algumas provas bíblicas também, que não é só aqui do calendário. Eu quero te mostrar algumas passagens bíblicas para a gente fechar esse estudo. Muito bem, vamos lá. Veja só, João 19, 31, nós já lemos aqui. Agora nós vamos lá para Lucas 23, 54. Lucas 23, 54. Veja só, vou ler um pouquinho antes. 52, vamos lá. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. Já falei, né? Dia da preparação do quê? Há outros, provavelmente, não sei se há, mas porque geralmente a gente separa o quê? A preparação do Shabat, do sábado, e a preparação do Shabat festivo. A preparação de Pessah, a preparação de Shavuot, a preparação de Sukkot, que tem Pessah, Páscoa, Shavuot, Pentecostes, Sukkot, Tabernáculos. Então, todas essas preparações, um dia antes é o dia da preparação. Era o dia da preparação de Páscoa e começava o sábado. Não é esse sábado semanal, começava o Shabat. Ok? E começava o Shabat. Agora, presta atenção. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e o corpo como fora depositado. Então, veja só, era quarta-feira à noite, as mulheres viram José de Arimateia e Nicodemos sepultando o corpo, viram onde ele estava, ok? Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Então, elas viram. Por que elas viram onde foi? Porque elas tiveram tanto interesse em saber aonde ele foi sepultado. Porque elas iriam embalsamar o corpo do Messias. A ideia era essa. Como que elas iriam embalsamar? Sabendo onde estava. E quando ela faria isso? Assim que possível. Para ficar perguntando para um e para outro, elas foram, para não ficar perguntando para um e para outro, elas foram até lá. Elas viram onde foi colocado o corpo. Agora nós já sabemos onde está. Vamos preparar aromas e bálsamos para embalsamar. E olha o versículo seguinte: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Um pouquinho. Elas vão embalsamar o corpo do Messias ou elas vão descansar? Porque está falando que está começando o sábado. Aqui, ó, versículo 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Já estava começando o sábado, 6 e pouco da tarde ali, mais ou menos. Elas viram onde estava o corpo dele e se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, elas não quebraram o Shabat. Nem o Shabat festivo de Pêssego, nem o Shabat seminal. Mas esse Shabat é o Shabat que aconteceria na quinta-feira, na noite da quarta, até aí passando a quinta-feira até a noite. Quando chega quinta-feira, 18 horas, no crepúsculo da tarde, vai começar o quê? A sexta-feira. Então, eles têm 24 horas para preparar o Shabat. É outro dia da preparação. Por isso é chamado lá atrás de o grande Shabat. Porque é um Shabat emendado no outro. É como se fosse um feriado prolongado. Só que aí, legalmente,
nessa quinta-feira à noite até sexta-feira à noite, são 24 horas que elas podem comprar, vender, e elas vão preparar bálsamos, elas vão preparar ou vão comprar o que elas precisam para preparar o bálsamo, vai fazer um trabalho. Quando elas vão fazer isso? Quando anoitece na quinta-feira à noite, ou no começo do sábado, da sexta-feira, enfim, elas vão preparar o shabat e vão preparar também o bálsamo. Mas o sábado é mandamento, elas descansam. Elas descansaram o shabat de quinta-feira, terminado ali, elas começam a preparar. Ou ali, ou no dia seguinte, elas começam a preparar o bálsamo, enfim, para embalsamar Yeshua. E aí, nós vamos lá para Marcos 16. Marcos 16. Cada um fala um pedacinho, né? Agora veja só. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, perdão, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Então veja só, que sábado que passou? O sábado de quinta para sexta-feira. Então, se nós pegarmos aqui, aqui, ó, o Shabat está aqui, ó, no dia 15, o Shabat festivo de Pêssego. Ele começa aqui a quinta-feira até a noite e vai. Não, perdão, o Shabat começou na quarta-feira à noite e foi até a quinta de noite, a quinta-feira à noite. Quando anoitece na quinta-feira, elas têm até a sexta-feira à noite. Para quê? Para que elas comprem os aromas e preparem tudo aqui. Então, elas compraram aromas para irem embalsamá-lo. E aí tem um porém. O autor aqui, quem escreveu a carta, já falou que elas cumprem mandamento. Então vai falar de novo, ó, elas vão guardar o Shabat de novo para cumprir mandamento. Ele já falou. Quem tem ouvido, ouça. Elas compraram isso ali praticamente na sexta-feira para o sábado. E aí elas guardam o sábado de novo. Por quê? Porque olha só, se não. Porque pensa comigo. Se tivesse só passado o sábado da quinta-feira, que terminou na quinta-feira à noite, e elas compraram um bálsamo para embalsamá-lo, elas teriam ido no sepulcro no sábado. Por que elas não foram no sábado? Se elas compraram, ó, passado o sábado de quinta-feira, passado o sábado de quinta-feira, entrando na sexta, elas foram e compraram aromas para embalsamá-lo. Então elas já podem fazer trabalho, já podem negociar e já podem fazer trabalho. E por que elas compraram? Elas compraram e aromas para embalsamá-lo e muito cedo, no primeiro dia da semana, no despontar do sol, foram ao túmulo. Espera um pouquinho. Se acabou o sábado, o passado o sábado, elas, de quinta-feira, como que elas só foram no primeiro dia da semana, no domingo? Vamos usar esse termo. Talvez alguém diz, não, mas esse é o segundo sábado. Não. Passado o sábado, elas compraram os aromas. Porque quando termina o sábado de novo, elas imediatamente já vão para o túmulo para embalsamar Yeshua. Aí ela não teria tempo de comprar tudo naquele momento. Não haveria tempo. Elas tinham que comprar os itens ali. Se elas foram comprar no sábado mesmo, semanal, quando terminasse o sábado semanal, não tinha tempo delas chegar logo no começo. Não, elas compraram no Shabat festivo, quando terminou o Shabat festivo, quinta-feira à noite, entre quinta-feira à noite ou durante a sexta-feira, o dia todo, até as 18 horas. Elas prepararam o bálsamo. E porque senão ela ia chegar lá meio-dia, 1 hora da tarde. Porque, passado o sábado, terminou o sábado.
Aí Maria Madalena vai e elas vão comprar os aromas, preparar os aromas, para depois ir até Yeshua. Não, elas compraram. O projeto delas, lá no capítulo anterior que nós lemos, era o quê? Elas já estavam ali, olha, para preparar aroma. E aqui, ó, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo foi ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Elas já saíram dali para preparar. Só que no sábado elas descansaram, segundo o mandamento. Então nós podemos entender que elas prepararam o bálsamo, e poderia até ser que elas iam preparar o sábado depois do Shabat, que eu acredito realmente, desde o início estou falando isso, e no sábado, pode ser que aqui já está falando do outro sábado. No outro sábado elas descansaram. Porque veja só, era o dia da preparação e começava o sábado. Então elas já estavam no sábado aqui. E elas estando no sábado, elas viram onde estava o corpo. E elas iriam comprar bálsamos e aromas, e depois elas iam guardar o sábado. E foi isso que aconteceu. Então, o que acontece aqui? Veja só, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao apontar do sol, foram ao túmulo. E diziam a ela, deixa eu só ver uma coisa aqui, que está escrito aqui, Anatelo, eu acredito, por que eu estou olhando aqui? Eu não acredito que elas foram domingo de manhã, 6 horas da manhã. Eu não acredito nisso, embora isso não faça a menor diferença. Mas eu não acredito. Porque na Peshita, a Peshita fala que foi passado um pelo. Então veja só, porque assim, como que você difere? Hoje você difere a quinta-feira da sexta, como? Ah, quinta-feira, 23h53, é quinta-feira. Ah, deu meia-noite, é sexta. Então é um estalo. Naquele tempo era o pôr do sol. Quando o sol se punha, virou. Então eles colocaram como? Né? Em algumas situações era colocado como? Que a mudança do sábado ali, no caso, né, do dia, era por nesse caso assim, seria o quê? Por um pelo. A diferença de um pelo. Acabou o Shabat, eles saíram correndo para embalsamar o corpo do Messias. Então, se estava claro ou estava à noite, eu não sei. Pode ser que elas não iam à noite por causa da escuridão, pode ser, pode ser. Mas se elas chegaram lá sábado, 6 da tarde, 6h10 da tarde, 7 horas da noite, ou se elas chegaram 6 horas da manhã, pouco importa. O que importa é que ele já não estava lá. Amém? Então, é essa que é a questão. Na verdade, o que nós podemos ver aqui é que Páscoa ela foi celebrada exatamente no dia que que Deus determinou, no 14º dia do mês de Nissan. Ou seja, aqui nós podemos ver novamente que no ano 30, este dia caiu, a 14 de Nissan caiu no dia 5 de abril, e aqui nós temos um Shabat festivo, e aqui nós temos a sexta-feira, e aqui nós temos um outro Shabat, que é o Shabat semanal. Eu falei para vocês que nós temos aqui o ano de 2024, deixa eu só mudar aqui, que você vai ver que está igual, porque que a Páscoa caiu ontem, né? Ontem, por hoje, agora já terminou a Páscoa, nós estamos já na festa dos pães ázimos. Deixa eu só chegar aqui até o ano 2026 para eu te mostrar. 1500. Já coloquei esse calendário no canal aí, mas se alguém quiser não achar, me pede que eu mando para você, tá bom? Olha, 2026, Nissan, vamos colocar dia 14. 14 de Nissan, tá aqui, ó, quarta-feira. Quarta-feira, mesma coisa. A Páscoa começou ontem, na quarta-feira. Hoje é quinta, é Pessa, ó, aqui, ó. Eve de Pessa,
Ho Hamoed é o primeiro dia do Homer, a gente começa a contar o primeiro dia do Homer nessa noite, na verdade, está marcando aqui, mas é nessa noite, e o Shabat. Então, nessa quinta-feira foi um Shabat, né? E daqui 2 dias nós temos o outro Shabat, que é o Shabat semanal. Yeshua morreu na quarta-feira e não no domingo. Não se deve celebrar Páscoa dominical, porque a Páscoa dominical, como eu falei no vídeo passado, é a Páscoa da deusa da primavera, que acontece no primeiro domingo depois do equinócio da primavera, e, enfim, é um outro calendário. Está falando de um outro Deus, um Deus com D minúsculo. Não aceite. Quem fez essa mudança simplesmente queria ter o poder das pessoas, controlar as pessoas. Eles encontraram a fé um mecanismo excelente para controlar pessoas. Amém? Que o Eterno abençoe sua vida e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.